Olá, seja bem-vindo à nossa aula 3. Eu me chamo Pedro e sou pastor da Congregação Batista em Iranduba, aqui no interior do Amazonas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as verdades essenciais da Palavra de Deus. Até aqui vimos o poder da Palavra de Deus, o propósito da Palavra de Deus, quais as nossas responsabilidades no estudo da Palavra de Deus. E eu convido agora para conhecer as verdades essenciais sobre a Bíblia. O que é a Bíblia? Quem a escreveu? Quando ela foi escrita? Como surgiu? Por que nós temos tanto apreço por esse livro, a ponto de falarmos que a Bíblia, a Palavra de Deus, é o nosso manual para a vida? E essas perguntas são perguntas muito sinceras e muito comuns. Mas, primeiramente, eu quero convidar vocês a entender a origem da Bíblia. Do grego, biblion, Bíblia significa conjunto de livros. Nós temos 66 livros na nossa Bíblia. Primeiramente, devemos entender que a Bíblia tem origem divina. Ela é a revelação especial, sobrenatural e progressiva de quem Deus é, de quem nós somos e qual é a nossa relação com Deus. Mas como se deu a sua escrita? A Bíblia, como vimos, tem 66 livros e mais ou menos 40 autores. E sim, homens escreveram a Bíblia, inspirados por Deus. E esse processo de inspiração é exatamente o sopro de Deus no autor. É a influência do Espírito Santo para que o autor possa escrever, registrar a palavra de Deus. Por isso nós dizemos que o que nós temos em nossas mãos hoje é a palavra do próprio Deus, registrada e escrita para nós. Convido você a pegar a sua Bíblia e abrir comigo na segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Vamos ler o verso 20 e o verso 21, que diz assim: Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Homens falaram da parte de Deus, impulsionados, impelidos. E isso exatamente significa inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Abra comigo também, na sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9 ao 10. Diz assim: Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Versículo 10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Perceba como o processo da revelação de Deus para o homem se dá por meio do seu Espírito Santo. E eu convido agora a você ter um olhar crítico para analisar a palavra de Deus. Perceba que nos 66 livros da Bíblia não há nenhuma contradição entre eles. Existe unidade em todo o texto. Por isso, a Bíblia não possui erros. Ela é inerrante, infalível e suficiente. Como você enxerga a palavra de Deus, influenciará grandemente a sua forma de pregar, de ensinar e de estudar a palavra. Nós vamos ver agora mais alguns termos importantes no nosso estudo da Bíblia: revelação, inspiração, iluminação, inerrância e autoridade. Vamos começar pela revelação. E revelação significa exatamente você descobrir algo que estava encoberto. É você mostrar aquilo que estava oculto. É você fazer conhecido o desconhecido. E exatamente Deus ele se revela para que o homem o conheça. Conheça a Deus, as suas vontades, as suas obras. E assim nós podemos saber quem é o nosso Deus. E na revelação existem 3 pontos. O primeiro ponto declara que Deus existe. O segundo ponto declara que Deus pode ser conhecido. Ele existe e pode ser conhecido. E o terceiro ponto diz que ele existe, ele pode ser conhecido e nós podemos nos relacionar com ele.
E quando falamos de revelação, existem duas revelações: a revelação natural de Deus e a revelação especial de Deus. E essa revelação natural nós também chamamos de revelação geral. Convido você agora a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 19, e ver essa verdade escrita. Salmo 19, versículo 1, diz o seguinte: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Por isso que nós chamamos de revelação natural, a revelação geral, onde toda a criação pode contemplar as maravilhas de Deus por intermédio da sua própria criação. Os céus proclamam a glória de Deus. Eu convido também a abrir no livro de Romanos, no capítulo 1. Romanos capítulo 1, do verso 18 até o verso 21. Diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Perceba como o texto é bem direto ao dizer que os homens conheceram a Deus pelas coisas que foram criadas. Nós podemos saber da sua existência. Nós podemos ter ideia pela natureza que Deus se revelou. Perceba no versículo 20 que o apóstolo Paulo diz que desde a criação do mundo, os seus atributos e a natureza divina têm sido claramente conhecido. E esse texto é uma base para nos dizer que os homens são indesculpáveis. Eles podem conhecer a Deus. É só contemplar toda a criação. A criação, voltando para o Salmo 19, os céus declaram a glória de Deus. A criação fala da existência de um Deus. E essa revelação natural, a revelação geral, é uma revelação não verbal. Porém, ela é suficiente para tornar os homens indesculpáveis. E ela também não pode conduzir à salvação. Entraremos agora na revelação especial, onde Deus se faz conhecido verbalmente e pessoalmente ao homem. Abra comigo em Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1, do verso 1 até o verso 3. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Perceba que a revelação especial é a palavra de Deus escrita, que culmina, que nos leva até a revelação do Filho de Deus, Jesus Cristo. Essa revelação é verbal, ou seja, ela é falada ou escrita. Ela revela Deus como Senhor e Salvador e é capaz de conduzir o homem à salvação. E perceba que essa revelação necessita de uma resposta. Então, de forma especial, Deus se revela por meio de suas palavras. A palavra viva, Jesus Cristo, e a palavra escrita, a Bíblia. Jesus Cristo é a revelação viva
E pessoal, veja comigo o que diz o Evangelho de 2 João, capítulo 1, versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Perceba o que o texto diz. Aquele que é a palavra tornou-se carne. Deus ele se revela por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Em João capítulo 14 nós vamos ver um episódio onde os discípulos dizem: Jesus, mostra-nos o Pai. E o próprio Cristo diz: vocês não conhecem o Pai? Estou a todo momento no meio de vocês e vocês ainda não conhecem o Pai? E Jesus diz: quem me vê, vê o Pai. Como vocês dizem que não conhecem o Pai? O próprio Deus se revela na pessoa de Cristo Jesus, pessoalmente, para a humanidade. E a Bíblia é a revelação escrita e completa. Confira comigo a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender e para corrigir e para instruir em justiça. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Então hoje nós temos em mãos a palavra do próprio Deus. E o texto nos traz também uma ideia de suficiência, de completude. Ela é útil para corrigir, para ensinar, para instruir na justiça. E é interessante que o apóstolo Paulo, ao dizer ao jovem Timóteo, no versículo 15, ele diz: olha, desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Timóteo, você conhece a palavra, e ela é suficiente para te conduzir à salvação, pela fé em Cristo Jesus. Ela é completa e suficiente. E tudo que a Bíblia nos mostra sobre Deus é suficiente. Tudo que está escrito nela é o que nós precisamos saber. E se Deus não se revelasse, seria impossível conhecê-lo. E a inspiração é outro termo muito importante para o nosso estudo, que significa exatamente exalado por Deus. Ou seja, Deus fala ao homem o conteúdo da revelação e os guia para a preservação dessa revelação na forma escrita. E nós lemos dois textos que falam a respeito disso. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. E eu quero abrir com vocês 2 Pedro, novamente, capítulo 1, versículo 21, que diz: pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Novamente, esse processo de condução do Espírito Santo é a inspiração do Espírito para que os homens pudessem registrar as palavras de Deus de forma escrita. Então perceba que Deus é a fonte, os homens são os agentes. E esse processo de escrita, Deus ele não suprime nenhuma das qualidades humanas, e muito menos as personalidades desses escritores. Por isso nós vamos ver que todo texto da Bíblia, todo livro, ele é diferente de outros livros. Se nós compararmos o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Mateus, nós vamos ver as diferenças de escrita, as diferenças de conhecimento. E isso fica muito claro na palavra de Deus. Se nós pegarmos livros de autores distintos da palavra de Deus e compará-los, nós iremos perceber as suas diferenças, as suas personalidades distintas, o que traz uma riqueza ao texto, à palavra de Deus. E a inerrância é outro termo que é muito valioso para o nosso estudo bíblico. A inerrância significa exatamente que a Bíblia não contém erros. E aqui nós precisamos diferenciar o que é erro doutrinário e o que é um erro de atitude. Por exemplo,
Na palavra de Deus, em diversas vezes, nós vamos nos deparar com passagens que falam a respeito de roubo, assassinato, morte, mentiras. E nós sabemos que essas coisas não são boas aos olhos de Deus. Então, quando nos depararmos com essas passagens, nós devemos saber que ali contém exemplos para o que não podemos fazer. E aqui está a chave. Isso é um erro de atitude e não um erro de doutrina. A Bíblia não apresenta em momento algum erros doutrinários. Nós acabamos de falar que ela se completa e não se contradiz em parte alguma. Os seus 66 livros, embora com 40 autores diversos, existe uma unidade, uma coesão que traz uma riqueza para o texto bíblico. E nós sabemos que a palavra é inerrante porque ela é inspirada por Deus. Deus, ele é o autor da verdade. João 17, versículo 17 vai dizer o seguinte: santifica-nos na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, se você crê que a Bíblia não é a palavra de Deus, você entrará em um dilema. Que dilema é este? Ou Deus não fala a verdade, ou a Bíblia não é a palavra de Deus. E entenda comigo, ou toda a palavra de Deus é verdade, ou nenhuma parte dela é verdade. E outro termo muito importante para o nosso estudo bíblico é o termo da autoridade. A palavra de Deus, ela contém autoridade, poder e direção para nos guiar. E esse termo é muito importante, pois nós temos a Bíblia como um manual de regra para a vida. E esse padrão, ele é superior às tradições humanas, às opiniões e às filosofias. Por isso, tudo em nossa vida deve ser avaliado à luz da palavra de Deus. Ela é o nosso padrão diário. Quando falamos de autoridade, nós estamos falando do poder que a palavra tem, porque, obviamente, ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus estabelece um padrão fiel, objetivo e verdadeiro. Determina também a crença e o comportamento correto, e a nossa única fonte fiel para conhecer a Deus. E ela é totalmente superior às tradições humanas. Confira comigo o Evangelho segundo Mateus, no seu capítulo 5. Jesus, ele está na montanha, no Sermão do Monte, e ele está proferindo a vontade de Deus para o povo. E nesse versículo ele diz o seguinte, versículo 43 do capítulo 5. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ou seja, fruto de uma tradição judaica, se concluiu essa sentença. Ouviste o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu porém digo, Jesus falando agora, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Perceba como a palavra ela é superior às tradições impostas pela sociedade. Eu quero que você leia comigo também Mateus capítulo 15, onde você vai ver um contexto ali, onde a tradição dos homens está sendo colocada diante as verdades que Jesus estava pregando. Vamos ler Mateus capítulo 15, do verso 1 até o verso 11, que diz assim: Então, alguns fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, chegaram a Jesus e lhes perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, respondeu-lhes: e vós, por que transgrides o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Perceba a tensão desse contexto. Jesus está falando, olha, a vossa tradição de lavar as mãos antes de comer, está sendo colocada acima dos mandamentos de Deus. E o texto continua dizendo: pois Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, o que de mim poderias receber como benefício é oferta dedicada ao Senhor, ele de modo algum terá de honrar seu pai. Assim, por causa da vossa tradição, invalidastes a palavra de Deus. Hipócritas,
Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Até o versículo 9. Perceba como Jesus encara as tradições usando a palavra de Deus. Novamente, a palavra de Deus é superior às filosofias, às opiniões e às tradições humanas. Nessa passagem, quando Jesus é questionado por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, Jesus responde: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus? Perceba como Jesus coloca o mandamento de Deus acima das tradições. E assim nós devemos levar os nossos dias, as nossas vidas, a nossa comunidade eclesiástica, nas nossas igrejas. O que tem prevalecido? As tradições dos antigos ou a palavra de Deus? Priorize a palavra de Deus, porque ela é a autoridade e superior às opiniões humanas. E o último termo a ser analisado é a iluminação, que é a ação do Espírito Santo no leitor para que ele possa compreender e aceitar a palavra. E dos três hoje, a revelação, a iluminação e a inspiração, só um está em vigor, que é a iluminação. Não existe mais revelação, não existe mais inspiração, mas o Espírito Santo de Deus ainda te ilumina, ainda me ilumina para conhecer a palavra de Deus mais e mais. E a iluminação, ela culmina na santificação. Porque quanto mais nós estamos lendo a palavra, compreendendo e obedecendo a palavra, mais nós estamos nos tornando santos. E eu convido você para nós terminarmos essa aula 3, abrindo a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 13, que diz assim: mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que amam. Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Perceba esse versículo 10. Deus revelou-as a nós pelo seu Espírito. Ele se revela a nós. Versículo 11. Pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que está nele? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Perceba como o Espírito de Deus é centralizado nesse processo de revelação, inspiração e iluminação. Versículo 12. Não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Iluminação. Olha o que o texto diz. Recebemos o Espírito de Deus a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas pelo próprio Deus. Ele nos ilumina para compreendermos, para obedecermos à sua palavra. Versículo 13. Também falamos dessas coisas, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, comparando coisas espirituais com espirituais. Inspiração. Inspiração. Palavras ensinadas pelo Espírito. E esses três termos são os termos mais comuns que nós vamos ouvir e comentar no nosso estudo bíblico: revelação, inspiração e iluminação. E nós estamos encerrando essa aula 3. Ficamos por aqui. Em breve nos veremos novamente. Que o Senhor, através do seu Espírito Santo, os ilumine para compreender mais a palavra de Deus e para obedecer. Sempre lembrando, busque a dependência do Espírito Santo de Deus, pois ele o guiará nessa jornada de ensino. Que Deus te abençoe.